Ó, o negócio é o seguinte. Hoje nós vamos estudar, então, né, dando sequência aqui, nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Item 10. Olha só o tema que nós vamos estudar. A quem muito foi dado, muito será pedido. Eu brincava com a Tassi antes aqui, na hora que a gente viu o texto, né? Falei, o primeiro par de vídeos que eu vi é o meu que eu tô ouvindo, tô falando, tá perto, né? Ela aprontou de estar aqui, o segundo é o dela. E o terceiro é o de vocês, viu? Então, ó, tamo junto, aqui tá tudo junto, misturado, entendeu? Com algum molhinho, tá tudo... Gente, quem mais se espera é de quem mais recebe, né? E nós vamos ver aqui que aquele que está com mais contato com o Evangelho se espera mais. O que não quer dizer que a gente é melhor nem nada, significa o oposto, né? Que se espera mais de nós. Então vamos lá. Item 10, capítulo 18. A quem muito foi dado, muito será pedido. Porque aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu, e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Lucas 12, 47, 48. E Jesus lhe disse, eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele e lhe disseram, logo também nós somos cegos. Respondeu-lhe Jesus, se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Presta atenção nisso aqui, isso aqui é um negócio sério demais. Essa fala de Jesus define todo o texto. Se vós realmente fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo diz, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. João 9, 39, 41. Quer dizer, aqueles que mais têm conhecimento, que mais têm contato com o mundo maior e desperdiçam, o erro é gigantesco. Entenda, você que está aí, eu, todos nós, né? Você que está aí, visita. A visita não quer, não quer estar no meio. Vai compartilhar também. Gente, não tem ponto de correr, hein? Não tem ponto de correr, hein? Mas acho que a gente não precisa correr. Nós vamos entender que não precisa correr, pelo contrário, né? Puxa vida, o Evangelho traz para nós um direcionamento. É só a gente seguir. É só isso, né? Tão fácil, tão simples. Vamos lá, as considerações de Kardec para os nossos estudos aqui. Essas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação no ensinamento dos espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Mas além de não ser suficientemente difundido o evangelho que os contém, se não entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não leem? E entre os que leem, quantas não compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. Então presta atenção, não basta ir à igreja, ir ao centro, assistir o evangelho no lar, ouvir a pílula. Veja, fala aqui é muito clara. Quantas pessoas têm contato com um conteúdo rico, mas não utilizam? Tem um ditado que fala assim, faz ouvido de mercador, né? Não ouve. Então isso é perigoso. Porque a gente vai dizer o que no mundo espiritual? Que a gente não sabia? Né? A gente se equivoca, de repente, nós vamos falar o quê? Que a gente não sabia, que tinha que fortalecer o livre-arbítrio. A gente guarda mágoa, nós vamos dizer o quê? Que a gente não sabia que mágoa fazia mal. A gente se deixa levar, às vezes, pelo pessimismo e não luta, né? Para poder trabalhar a favor do otimismo, na realidade, alimenta o lado bom. E aí nós vamos dizer o quê? Que a gente não sabia que o pessimismo fazia mal. Como que nós vamos falar um negócio desse? Nós vamos falar o quê? Que a gente não sabia que espiritualmente a gente atrai companhias espirituais que estão em sintonia conosco? Que a gente sabe disso. E aí? Aí, de repente, você não faz o evangelho podendo fazer o evangelho na sua casa. Você vai falar o quê? Que você não sabia que o evangelho podia trazer luz para o seu lar? Se você sabe que pode. Então, assim, vai cercando, vai fechando o cerco, né? As nossas desculpas, né? Então, é isso. O Cristo, ele faz uma assertiva muito profunda.
que ele está dizendo, né? Depois vocês leem o texto, é maravilhoso, porque ele é um pouquinho maior, não dá tempo da gente ler aqui, mas por favor, leiam em casa, vocês vão gostar demais. Então Kardec faz uma expansão desse comentário das falas de Jesus. Porque o que Jesus faz? Jesus repreende os fariseus. Jesus ele deixa claro que muitas vezes aquelas pessoas que estão cegas irão enxergar. Quem que é o cego que vai enxergar? É a pessoa que tem boa vontade em aprender, mas não está vendo o erro. Mas ela quer aprender. Então ela está cega, porque ela não está vendo o erro, ela está errando, mas ela quer aprender. É diferente do cego, que na realidade enxerga. Porque esse tem orgulho de enxergar, tem a certeza de que vê tudo certo, mas não quer aprender, porque não acha que está errado. Então, ele vai ficar cego. Lembra que Jesus fala para os fariseus, era antes que vocês estivessem cegos, porque agora, já que você está dizendo que você vê, então você tem pecado. Então, qual que é a fala do Cristo? Cuidado. É isso, gente, que eu não entendo. Outro dia nós conversávamos aqui sobre isso, né? Quantas pessoas adoram julgar os outros no meio das religiões? Qualquer religião. Muitas vezes a pessoa pode não concordar com você. Aí ela fala, não, mas segundo não sei quem, porque na Bíblia, no versículo tal, segundo o profeta tal, porque no Novo Testamento, beleza. Ou então segundo o Sutra lá do Dhammapada, porque o Buda disse, beleza. Não, porque lá no Alcorão, na parte terceira, Mahomet tinha mencionado e conversou lá com Allah, e Allah falou, ok. Você pode usar a referência que você quiser, mas nunca com direito de julgar alguém. Porque pensa, se você acha que você tem mais luz do que eu, e eu estou perdido, não se espera que você, mais iluminado, me resgate? Ah, mas Ricardo, você não quer ser resgatado. Então ora por mim. Você fala mal de mim para os outros, não vai me ajudar. Você fala mal de mim para os outros, não vai fazer você um ser humano melhor, vai? Você não sabe mais do que eu? Você não tem mais luz do que eu? Você não está dizendo que você conhece o evangelho e eu não? Ora, então, de que adianta você não me ajudar? É isso. Então, veja, é esse tipo de hipocrisia que Jesus era totalmente contra, né? Na sequência do texto, Jesus vai falar triste daqueles que são como túmulos caiados. O que é um túmulo caiado? Com cal, né? Bonito por fora, que antigamente, até hoje, né? Se utiliza muito, principalmente nos lugares mais simples, a pessoa não tem uma condição financeira, né? Que vai colocar uma estrutura, né? Porque hoje você tem, já vamos combinar, tem uns jarzitos, parece mais caro que casa, né? Tem, mais caro que com estrutura gigantesca e tal. Mas a pessoa simplesmente que ela tem a cal. Eu sei da minha avó foi assim. Tanto da parte, principalmente da parte do meu pai, né? Pessoal mais simples, mais pobrezinho. Então, eu sempre ia lá no cemitério em Papá para poder visitar, né? O túmulo do meu avô, da minha avó. Eu vejo a maioria tudo com cal. Eu lembro dessa passagem. O pessoal muito pobrezinho, né? Então, não tinha nem dinheiro para poder colocar a cerâmica, quase que não veio na minha mente. A cerâmica, os melhores, quem um pouco mais de recurso, não colocou uma cerâmica, então colocava cal. Isso é um túmulo caiado, porque ele fica bonito por fora. Só que, abre aspas, está podre por dentro. Então Jesus ele fala, cuidado, porque de repente você fala um monte de coisa bonita, né? Você está aí dando uma de, olha, eu sou iluminada e feliz, e a pessoa está na tua casa precisando de ajuda, a gente vira as costas, né? Ou está na rua precisando de auxílio, a gente não está nem aí. Então, a que muito se dá, muito se espera, gente. Esse é um processo fundamental, né? Aquele que muito se dá, muito se espera. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque, gente, pensa, o que mais tem são pessoas hipócritas. Ou seja, nós. Porque, olha só, deixa eu contar uma história para vocês. Muita gente aqui já conhece essa história. Talvez alguns não. E essa história é maravilhosa. Eurípides Barçanufo foi um dos grandes espíritos encarnados aqui na Terra, em especial no final do século XVIII, início do século... Aliás, final do século XIX, início do século XX. Para quem não está familiarizado, Eurípides Barçanufo, ele viveu na região de Sacramento, né, que fica ali no Triângulo Mineiro, e Eurípides ele foi contemporâneo, vamos assim dizer, mais ou menos, que foi uma fase final ali de Chico Xavier. Chico reencarna em 1910 e Eurípides desencarna em 1918. Então, assim, 8 anos, né? O Chico não teve convivência com o Eurípides. Mas o Eurípides, ele era um médium excepcional. Só para vocês terem ideia, o Chico definia Eurípides Barçanufo como um espírito de proporções crísticas. Veja, Chico, sendo quem era,
definia Eurípides como um espírito que tinha alcançado um nível de evolução de proporções críticas. E a história de Eurípides Barçanufo é maravilhosa, né? Maravilhosa. Ele foi um médium multicapacitado, se bilocava, né? Eurípides estava fazendo palestras em uma escola, né? A escola que ele mesmo tinha fundado. Então, de repente, ele fechava os olhos e as pessoas viam ele fazendo parto lá no interior, né? Ali na região, assim, rural de Sacramento. Eurípides curou muitas pessoas na época da gripe espanhola. A gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo na época, nós falamos de 1916, 17, 18, foi uma pandemia terrível, né? Então, ele era dono de, né, era portador, não dono, mas portador de uma mediunidade linda e sim, dono de um coração maravilhoso. Pois bem, esse Eurípides, quando ele se converte, porque ele era católico, né, e aí ele um dia vê o tio dele dormindo na casa dele com o livro Leon, depois da morte de Leon Denis. Então ele acha estranho, ele era católico, ele gostava muito do tio, e o tio falou que estava lendo um livro muito bom, ele ficou curioso e começou a ler o livro, né, de Leon Denis. Até aqui em cima. E aí, no final das contas, quando ele lê esse livro, ele se transforma. Ele fala que ele começa a ler à noite, tipo 9, 10 horas da noite, ele não consegue dormir, vai até 5 horas da manhã. E ele fala, eu não consigo mais ser quem eu era. Literalmente isso. E aí ele muda a vida dele. Ele deixa de ser católico e passa a ser espírita. Só que foi uma confusão, né? Na cidade pequena, Sacramento até hoje é pequeno, imagina naquela época. Então ele era o braço direito do padre, o padre não aceitou, começou a falar muito mal dele, falou mal dele para a cidade toda, ele sofreu bastante, porque ele era uma pessoa muito boa, todo mundo gostava muito dele. E no frigir dos ovos, Eurípides começou, né, a participar de algumas atividades mediúnicas. E aí a primeira história é exatamente essa que eu quero contar para vocês. Ele estava participando de uma atividade, então Eurípides eles tinham uma facilidade muito grande de sair do corpo, né? Então ele desdobra, o corpo físico dele fica, e ele sai, ele vai subindo, 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 subindo espiritualmente e vai parar num lugar em que ele, ao longo, né, da distância, assim, ele para e ele vê um lago muito bonito e toma um susto quando ele vê Jesus no lago. E ele olha assim, né, arregala o olho para assim, mas é Jesus ali? Então ele vai se aproximando. E aí, para surpresa de Eurípides, não é só Jesus que ele vê Jesus chorando. E ele toma um susto, Jesus no lago, chorando. Então ele toma coragem, se aproxima e ele fala assim, mas mestre, por que choras? Ele vai perguntando, né, por que choras? Né, pelas desigualdades da terra, choras pelos problemas do mundo, pelo coração humano? Não. Aí, para surpresa de Eurípides, Jesus olha para ele e fala assim, eu choro por todos aqueles que conhecem a minha mensagem e não a praticam. Até arrepio. Gente, Eurípides tomou um susto tão grande com a resposta de Jesus, mas tão grande, que ele volta assim, imediatamente para o corpo. Tamanho impacto da resposta do Cristo. Eu choro por aqueles que conhecem a minha mensagem e não a praticam. Então veja só você o tamanho da responsabilidade, gente, daquele que ama, ignora o amor, ou daquele que tem um conhecimento e não segue, ignora o que tem. Você entende isso? Então, o texto hoje do Evangelho fala disso. Sabe, muitos são chamados e poucos escolhidos, mas aqui, você sabe, não tem jeito, né? Quem muito é dado, muito será pedido. Então, assim, a gente se escolhe na hora que a gente aproveita os recursos que nós trouxemos. Então, eu tenho certeza absoluta, se você está aqui agora, você hoje é uma pessoa muito mais instrumentalizada ou capacitada ou com recursos, usa o nome que você quiser, para lidar com a vida, do que muita gente, por exemplo, está do teu lado, que só se queixa, que reclama, que se angustia, mas que talvez não conheça o Evangelho ainda. Você, pelo menos, está aqui aberto para isso. Seja curioso ou não, mas você está aqui aberto. Veja, gente, vamos bater real. É uma sexta-feira de um dia comum, né? De uma semana comum, dia 19 de abril, uma sexta-feira. Assim, 11h30 da manhã. Nós temos aqui nada, 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 bora arredondar aqui, quase 2.000 pessoas, ao vivo, fora aqueles que vão assistir a gravação. Se você for parar para poder pensar, é muita coisa, fora as outras pessoas que estão juntas. A Tassi está aqui comigo, outros estão com vocês. Não é exagero nenhum a gente colocar aí 2, 3 pessoas em média. Vamos pensar que a gente tem ao vivo aqui umas 6, 7 mil pessoas assistindo o Evangelho. Estou nem falando do mundo espiritual. Bora falar da gente mesmo, né? Dos encarnados e tal. Será que a gente não tem responsabilidade? Você está entendendo?
Então, apesar de todos os nossos defeitos, apesar de todas as imperfeições, as impurezas, poxa, a gente já tem, né, um conhecimento, uma condição um pouco melhor do que, por exemplo, alguns irmãos nossos que sequer aceitam isso. Aí, você vai se deixar levar, sabe, pela queixa, pela muquerelice, né? Quem não sabe quem é um muquerela é aquele que murmura, queixa, reclama e lamenta. De novo, quem que é muquerela? Gente, muquerela ninguém merece, né? Murmura, queixa, reclama e lamenta. Aí não dá. Dureza, hein? Aí é dureza. Aí eu falo que nem o obsessor chega perto. Ele fala, não, esse aí eu não vou não. Ele falou, tem critério de qualidade. Nem os obsessores chegam perto. Não, meu filho, aí é demais para mim. É demais, demais. Eu não mereço tanto. Já fez meu serviço para mim? Já, todinho. Não deixa nada para eu fazer. Eita! E como dizia Jesus, quem tiver olhos para ver que veja, quem tiver ouvidos para ouvir que ouça.